Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao novo episódio do Fonte Fértil, que é um espaço para ter conversas relevantes sobre assuntos importantes da vida. E hoje a gente tem aqui uma pessoa muito relevante, importante, uma mulher poderosa que eu admiro muito. O nome dela é Suzana Straut. A Suzana, ela é executiva sênior com mais de 20 anos de experiência em gestão de times de alta performance na área de segurança da informação, cybersecurity, de empresas multinacionais. Suzana, seja muito bem-vinda. Quero te deixar muito à vontade para a gente discorrer um papo leve, humano, fluido e para que tu possa com certeza inspirar pessoas que vão estar nos escutando nesse episódio. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada, Cleide. Muito obrigada. E eu também quero ressaltar algo da Suzana, assim, que me chama muita atenção, que é o seguinte: além de ela ter uma carreira muito sólida em multinacionais, ela é mãe de 3 filhos, tem 2 adolescentes, um adolescente, uma pré-adolescente e a caçula de 8. Eu acho isso muito interessante, né, de como a Suzana equilibra todos esses pratos, além de ser casada há quantos anos? 26. 26 anos casada. Então, eu acho que tem uma rica experiência de vida, tanto pessoal quanto profissional, que está aqui disposta a compartilhar com a gente. Então, tá, Suzana, tu poderia começar nos contando um pouco sobre a tua trajetória? Como é que foi no início da tua carreira? O que que te motivou a entrar nessa área, né, de tecnologia da informação? Acho que foi na década de 90, certo? Eu sou tua contemporânea, então estamos juntas. Vamos lá, conta pra gente. Perfeito, Cleide. Bom, na hora de escolher vestibular, o que que a gente vai fazer, né? Aquela dúvida, pede opinião para a mãe, pede opinião para a família. E aí, uma coisa que eu adorava, olha só, na época, o contato que eu tinha com o computador era o autoatendimento do Banrisul. Era só esse, todo o meu conhecimento de computação. E eu disse, vou me inscrever. Todo mundo está dizendo que é legal, vai ser interessante. Me inscrevi na vestibular, passei e aí cursei computação. Adorei a faculdade, gostei tudo. E aí eu resolvi, vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado, vou na sequência. E aí eu fiquei na dúvida, né? Vou para a área de segurança, vou para a área de gerência de redes. Aí Hum. conversei com os professores e aí assim foi, claro, eu adorava já a área de segurança, já tinha gostado muito da disciplina. E conversei com os professores e um me deu certeza, tipo assim, se você quiser trabalhar, vir fazer mestrado comigo, vai ser muito bem-vinda, né? Ele me deu certeza de que eu teria escolhida. Quando eu falei com a conversei com a professora de gerência de redes, ela me disse, até agora, no momento, ter o melhor currículo. Mas ela me deixou na dúvida se eu seria escolhida. Então, eu fui para escolher um mestrado em segurança, porque eu já tinha certeza que eu ia ser aceita, né? E aí, fiz mestrado em segurança. Você ia fazer alguma E pergunta? quando foi isso, Suzana? Só porque assim, eu sou engenheira de formação também, né? Embora minha engenharia não era engenharia mecânica nem civil, era uma engenharia química e eu já estava atendendo para a indústria de alimentos. Agora, me conta isso assim, lá em 90, né? Foi por aí, né? Como é Eu que fiz era isso de vestibular em segurança da 91. informação? 91. Como é que era esse mercado de segurança da informação? Eu fui escutar sobre isso muito tempo depois. Mal e-mail a gente tinha naquela época, certo? Verdade, verdade. Cleia, por isso que a gente se considera a primeira geração de cybersecurity, tá? De Hum. profissionais, porque a gente foi no início ali. Tem pessoal que tinha uma empresa no Rio, tem outros, né, espalhados pelo Brasil, mas é realmente a primeira geração, foi quando começou a se falar nisso. Na época, a gente nem usava o nome cybersecurity, era segurança da informação, e era muito focado em vírus, em proteção para a máquina, para a estação, ainda era bem incipiente. Eu, quando fiz mestrado, já era em protocolo IPv6, né? A discussão era a segurança do IPv6, então é um negócio já bem específico, já de protocolo de internet. Mas isso foi em 95, 95 que eu comecei mestrado. E pergunta que não quer calar: quantas mulheres tinham contigo nessa turma, nessa área, Na né? computação, muito poucas, tá? Eram 70 vagas, eu acho que nós éramos no máximo 10 meninas. Então, realmente é uma coisa meio. A gente preferia ter mais, né? Queria fazer uma coisa mais meio a meio. Sabe o que que me surpreende, Clay? Agora o meu filho vai fazer vestibular, né? Vai fazer para computação também, vai fazer engenharia de computação. E eu Uhum. olhei o listão do ano passado da URGS e a proporção tá a mesma, sabe? Passaram-se 30 anos e a proporção é Nossa. a mesma. Isso é uma coisa assim que eu gostaria muito que mudasse, sabe? Porque eu acho que tecnologia é uma área muito interessante, é um trabalho que você, como é uma profissão não regulamentada, você tem o lado bom e o lado negativo disso, né? O lado bom é que você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, se eu quiser trabalhar em outro país que seja, eu posso remotamente ficar trabalhando.
Então, é uma profissão confortável, vamos dizer assim, né? Você tem essa flexibilidade. Como é que é isso de não regulamentada? Desculpa, aí vai, eu tenho uma parte ignorante aqui que não conheço isso. Fala para nós. Talvez É muita assim, gente não, não saiba também. perfeito. A gente tem a arquitetura. A arquitetura é uma profissão regulamentada. Você tem um Uhum. CRA, né, que te autoriza a Sim. emitir a nota, Uhum. aquela de responsabilidade técnica, aquelas É. coisas. Você tem engenharia que tem CREA, tem a OAB para advogar. A computação não tem nada. Então, a gente não tem Hum, essa regulamentação, não precisa de entendi, não tem um conselho regional de medicina, né? Para entendi. atuar na área de medicina tem que ter esse conselho. A gente não tem isso. Então, Uhum. claro, tem um lado negativo, né? Que você não tem uma profissão regulamentada, ou seja, pessoas de várias áreas podem trabalhar na área de computação. Uhum. Mas tem um lado positivo também que você pode trabalhar em qualquer lugar. Não preciso fazer um revalida, né? Para mim trabalhar em Portugal, eu não preciso fazer um revalida lá. Eu vou chegar e vou conseguir trabalhar, se eu conseguir emprego. Então, é o lado Entendi. bom e o lado ruim, né? É uma tendência das profissões aí no mundo, né? Um pouco dessa liberdade, assim, e de explorar os dons, né? Mas É. legal. Bom, Suzana, tu já teve experiência aí em liderar times, em diferentes culturas, certo? Hoje tu trabalha mais na parte da engenharia, certo? De Isso, hoje eu produto. trabalho em engenharia de produto, então eu fico fazendo o meio de campo entre o time que desenvolve e os nossos parceiros, que são, né, os grandes clientes, no meu caso, né, que eu trabalho com parceiros. Eu não trabalho com o cliente final, eu trabalho com o parceiro, que é Uhum. ele que vai atender o cliente. E hoje tu já está na Microsoft desde 2020, certo? Isso, entrei no meio da pandemia. Recebi No meio da notebook em pandemia. casa. Fiquei surpresa. Que coisa mais estranha esse processo de contratação, receber notebook em casa. Foi bem no Imagina, início da é uma pandemia. experiência, né? Tá, e aí me conta assim, ó, como é que é liderar a equipe de alta performance nessa área tão crítica como cybersecurity, né? Porque tu já teve essa experiência, hoje não tanto, mas tu já teve um time de 40 pessoas, certo? Como é Certo. que faz para lidar com tanta pressão que eu imagino que seja? Conta para nós a tua experiência, assim. Como é que foi a tua primeira liderança? Como é que tu foi evoluindo? Clay, eu sempre tive essa coisa de assim, tentar ouvir muito, tentar escutar muito para tentar fazer, porque cada um interpreta. Às vezes, se você fala uma coisa para uma pessoa, aquela pessoa interpreta de um jeito, você fala a mesma coisa para outra e a outra entende diferente, porque ela é uma pessoa diferente, né? Então, você tem que ter muito cuidado como passar a mensagem para você não querer. Ai, tem alguma coisa que a pessoa está fazendo diferente, eu quero que ela mude. A forma como você vai colocar para ela, você tem que ter muito cuidado para não deixar ela desmotivada. Eu Hum, acho que assim o líder, a pessoa que está diretamente contigo, é quem mais te influencia a ficar ou sair da uhum, empresa, a decidir uhum, o teu próximo passo. Então, acho que a gente tem que ter cuidado assim, com aqueles profissionais bons tem que escutar muito o que eles estão dizendo e tentar, né, definir de uma melhor forma para a atuação deles. A gente trabalha com essa parte de segurança, então eu trabalhei muito com equipe na área de fraude também. E a uhum, área de fraude que eu trabalhava era fraude interna, né? Então, avaliava fraude de outros colaboradores da empresa que a uhum. gente Mais trabalhava. sensível, claro. E é bem crítico. Então, assim, a minha maior preocupação eu até brincava com ele assim, olha, todo mundo pode errar, a gente pode menos, porque se a gente errar, a gente vai estar causando uma injustiça para alguém, né? Ou aquela pessoa vai ser desligada da empresa, ou aquela coisa vai ter uma punição. Em alguns casos, a gente tem que até levar para a polícia, porque é alguma coisa mais grave. Então, a gente tem que ter muito cuidado, pegar muita informação para embasar aqueles relatórios, aqueles dossiês enormes para entregar para um RH, para um legal, para ver o que vai ser os próximos passos. Então, eu acho que, assim, para a liderança, que eu mais me preocupo é com as pessoas, né? Você abstrair o resto e vamos ouvir o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Às vezes a pessoa está precisando, assim, férias, sabe? Tá estressada, tá com algum problema, então deixa aquela pessoa sair a férias, ter o tempo dela para depois voltar para a empresa e poder voltar a produzir. Eu acho que esse é um diferencial de fato, assim, né, dos líderes que são bem-sucedidos. Se tu puder lembrar aí, o quanto tu dedicava para a operação e para as tarefas e o quanto tu dedicava do teu tempo para as pessoas. Tu tem como lembrar disso, assim, da tua Eu lembro, forma? Clay, que eu sempre achava que eu dedicava pouco tempo às pessoas, porque é o dia a Uhum, dia, né? Vai acontecendo um monte de coisa, a gente tem que estar resolvendo várias tarefas, e sempre quando acabava a semana eu pensava, poxa, mas sabe, eu devia ter conversado mais tempo com a equipe, eu devia ter feito mais reuniões com a equipe. Então, algumas coisas eu me obrigava. Então, uma reunião semanal com a equipe eu sempre fazia, e aí fazia às vezes com a equipe, tinha que fazer duas, né? Porque uma era uma equipe de fraude, outra era uma equipe mais de segurança, então tinha que dividir. Então, uhum, pelo menos uma reunião sempre fazia e tentava fazer uma a um com cada um de 15 em 15 dias,
Mas mesmo assim, sabe, não acabava a semana, acho que é aquela coisa de mãe, né? A gente sempre acha que tá faltando alguma coisa. Ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, esqueci aquilo. Então sempre achava que ainda fazia pouco, sabe? Achava que podia fazer mais. Eu acho que o líder mesmo ele tem que dedicar, sei lá, 50, 60% do tempo dele para isso, para É, ouvir, né, para trocar esse, com. e eu acho que esse é um bom indicador, Suzana. Né? Eu trabalho com vários líderes e, de fato, aqui tu está mostrando uma preocupação que tu tinha genuína, né? Do quanto eu estou me dedicando para as pessoas, eu deveria ter dedicado mais. Acho bem complicado aqueles que não têm esse sentimento e não fazem esses tipos de rituais de liderança, de conversa, de escuta, né? Então, acho que esse até é um bom indicador que tu está trazendo aqui, né? O quanto as lideranças estão se preocupando com o tempo que dedicam para as pessoas, né? Em detrimento da operação, das atividades, das tarefas. Bacana. E me diz uma coisa, nessa tua caminhada, a maioria das suas equipes eram remotas, como é que foi isso dessa nova forma de trabalho? Eu acho que multinacional já há muitos anos, né? Se trabalham com equipes multidisciplinares em diferentes lugares do mundo. Fala um pouco dessa tua experiência e como é que você faz com que não se perca o vínculo, a disciplina, o que tem que ser feito. Fala da tua experiência, assim. Clay, a maior parte foi pré-pandemia, né? Então, Aham. eu tinha o vínculo presencial, a gente trabalhava no mesmo prédio, então fica muito mais fácil. Eu tinha Uhum, sempre alguma orientação externa, sempre tinha que trocar com alguma equipe lá fora, então eu fazia videoconferência, então estava muito já acostumada a fazer videoconferência. E eu uhum, trabalhava no Rio e tinha uma parte da minha equipe que ficava em Santo André, em São Paulo. Então, sempre tinha, né, uma parte remota. Mas mesmo sendo remota, a gente conectava sala de reunião com sala de reunião. Então nunca era esse, sabe, um a um, sempre era alguma coisa, né? Então aí eles estavam juntos e a gente estava junto no uhum. Rio, e aí de vez em quando eu ia a Santo André, às vezes eu fazia reunião de lá. Então a gente estava um pouco acostumado com o remoto, mas não como é hoje. Hoje eu acho bem mais complicado essa questão de tudo remoto. Hoje o meu gerente fica lá em Israel, a Uhum. equipe tem gente na Irlanda, tem uns quatro que estão nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. Então, assim, só para juntar o fuso horário já é complicado. Então, a gente tem Imagino. uma reunião que é 1 da tarde, que está razoável para Israel e está razoável para o pessoal que está em Seattle. Então, fica nesse meio do caminho. E aí eu sinto muita falta de um presencial, assim, de vez em quando ter um encontro. A gente tem conseguido fazer um anual, mas é Uhum. pouco ainda, sabe? Eu acho que o ideal seria, assim, a cada trimestre ter um encontro presencial, todo mundo junto, porque já tem a limitação do fuso horário, né? O pessoal, pô, e aí a gente, então, assim, fica difícil. E as reuniões online, que você já começa assim como agora, eu acho muito objetivas. Isso é muito bom por um lado, mas por outro lado falta um pouquinho aquele lado humano, assim, de saber qual é o problema do outro, sabe? O que que ele está vivendo. Então, hoje não tem nada. Você começa a reunião é super objetiva, o problema é tal produto, vamos discutir isso, como fazer isso, acabou e acabou. As reuniões hoje estão 25 minutos. A gente sempre começa 5 minutos após a hora, né, para dar um tempinho para o pessoal pegar uma água. Então, 25 minutos de reunião, acabou aquele tempo, a pessoa já tem que pular para a próxima, então é muito objetivo. Então, esse lado humano, eu sinto falta, assim, eu acho que isso a gente está perdendo um pouquinho, que a gente tem que tentar compensar de outras formas, né? Tu sabe que isso que tu está trazendo, agora eu quero te fazer uma pergunta, o que que tu percebe dos teus pares, né? Dos teus colegas. Tu acha que essa é uma necessidade tua por ser brasileiro, porque a gente brasileiro tem, latinos tem uma necessidade maior. Eu estava participando de um treinamento, o cara era um canadense, e aí com uma turma de brasileiros, né? E aí ele estava se impacientando de tanta necessidade que os brasileiros tinham de falar. Depois, no fim, ele trouxe esse desconforto. Ele disse, não, mas eu respirei porque eu entendo que são necessidades diferentes. Tu percebe essa mesma necessidade por parte dos teus pares, assim, estando eles... Se manifesta Lembra, isso, Suzana? o meu grupo mais próximo sou só eu brasileira. Aliás, tem uma brasileira que está em Londres. E somos só nós duas de brasileiro, o resto do time é fora. Então, eu não sei, eu acho que todos eles sentem, sabe? Talvez em graus Uhum. diferentes, talvez eu sinta mais, até porque eu estou tão remoto, tão longe deles, né? Que eu acho que talvez até por isso eu sinta mais falta. Mas acho que todo mundo sente falta. Acho que faz falta. Eu já vi o pessoal dos Estados Unidos ali reclamar, e aí uma das propostas que fizeram assim, vamos pensar, vamos dividir em dois grupos, né? Fazer o grupo Américas, um encontro em Seattle, e o grupo Hum, Europa e Oriente Médio ali na Europa. O pessoal não gostou, porque vai ficar dois times separados, sabe? É um time pois só, é. então
Então, você vê que então eles também têm essa necessidade. Eu acho que é meio que Claro. global. Talvez nós um pouquinho mais acentuado. Não, e de fato, eu tenho escutado, né, as empresas todas globais têm voltado para o presencial, né? Tem muitas organizações têm feito aí uma exigência de uma carga horária bem elevada presencial e uma mínima remota. Aí ainda tem aí um desafio aí das organizações para poder equalizar, né? Híbrido, né? O híbrido ideal. Isso é um grande desafio, Clay. Eu vejo assim, o pessoal de tecnologia e empresas que estão impondo, né? Agora a gente viu que a Amazon há pouco tempo pediu para o pessoal voltar, e aí eu vejo assim, os funcionários querendo trocar de empresa porque estão tão acostumados a trabalhar de casa e tá achando que isso está sendo tão produtivo, está sendo tão bom, por que voltar para o presencial 5 vezes por semana, né? Então, Sim, é um ponto bem polêmico, tá é bem. polêmico, é polêmico. Muito bem. Bom, então tu estava trazendo que, no teu ponto de vista, experiência, características e habilidades que são essenciais para um bom líder, não só nessa área, mas também nessa área, é uma boa escuta, empatia e dedicar tempo para as pessoas. Me diz uma coisa, com essa tua experiência internacional que vocês passaram, vocês, tua família passou um tempo na Itália, né? De- Essa vivência moldou um pouco o teu estilo de gestão, assim, por ter esse olhar mais amplo de diferentes culturas? Eu acho que sim, Clay. Que a gente a vida vai fazendo a gente mudando, né? A gente vai se adaptando. Uhum, Eu acho que na Itália eu tive assim uma surpresa muito grande porque eu achei que trabalhar na Itália seria muito produtivo, o pessoal seria mais produtivo, sei lá, tinha uma ilusão e aí eu cheguei lá, a coisa foi bem diferente, sabe? Eu acho até que a gente no Brasil é mais produtivo e é mais rápido do que o pessoal na Itália, porque tem uma outra cultura, já chegam mais tarde na empresa, eles chegam na empresa, largam as coisas, vão tomar um cafezinho, é um jeito uhum. mais é o jeito que eles trabalham, né? E eu ficava enlouquecida, eu já queria produzir, eu já queria responder alguma coisa. Meu Deus do céu, ai, o fulano chegou, tô esperando ele, mas ele acabou de sair para tomar café. Ai, meu Deus, sabe? Então isso acaba me É, deixando. E uma das coisas, assim, eu gostei, amei a experiência na Itália, foi fantástico, óbvio, mas assim, eu tive que mudar a minha ansiedade, tive que entrar, legal, respeitar o ritmo deles, e aí perfeito. a coisa começou a fluir melhor. E uma das coisas É. que sempre me preocupava, porque eu sempre tive essa relação com Itália, porque eu trabalhava numa empresa italiana, né? Então eles vinham muito para cá. E me deixava muito incomodada quando eles criticavam alguma coisa no Brasil, sabe? Qualquer coisa que diziam no Brasil, isso aqui não funciona, brasileiro não sabe fazer isso. Isso me incomodava muito, então eu tomei muito cuidado lá, de nunca fazer alguma coisa, alguma referência negativa, sabe? Sempre o positivo. Mas no Brasil a gente faz assim. Então, uma das coisas que eu achei É. engraçado, eles não usam muito filme legendado, filme sempre Uhum, dublado normalmente, né? uhum. E aí um deles virou para mim e disse, no Brasil não tem tecnologia de dublagem? Eu fiquei pensando, como é que eu respondo isso, né? Claro que tem a tecnologia, mas a gente prefere ouvir o inglês, ouvir a língua original e ler a legenda. Então, você tem que ter Sim, cuidado até como responde essas coisas. Poxa, verdade. não precisava ter perguntado desse jeito, né? Tá certo. E são culturas, e eu vou te dizer o seguinte, eu trabalho aqui com empresa que faz expansão dentro do Brasil. E dentro do Brasil, diferença de estado, principalmente aqui os gaúchos, né, tem um impacto tremendo com relação à cultura, com relação a foco, produtividade, rituais, maneiras de levar o dia a dia. Mas eu acho que é muito rica essa experiência que tu teve, sim, para poder perceber essas diferenças. E eu acho que isso acaba fazendo com que a gente cresça, né, e tenha uma maior sensibilidade e faz com que a gente tenha uns desafios na comunicação mais assertiva com os diferentes estilos de pessoas. Muito interessante. Me diz uma coisa agora. Como é que foi equilibrar uma carreira, tá, Suzana, exigente com a maternidade, manter esse casamento de 26 anos? O teu esposo, eu sei que também é da área, né, que tem aí uma rotina de viagens também, pelo que eu entendi, né? Como é que é equilibrar isso tudo, Suzana? Fala aí pra gente, o teu jeito. Aí de vez em quando dá umas crises, um estresse, não vou dizer que não tenha, tem um pânico de vez em quando, meu Deus, não vai dar tempo, tem tanta coisa para fazer, e aí vem aquela pequenininha, mamãe, precisa ajuda no dever, eu, ai meu Deus do céu, cheia de coisa para fazer. Você conciliar aquele sentimento, né? Eu não vou dizer não para ela, eu tenho que ajudar, né? Então, assim, é bem complexo, a gente tem que equilibrar pratinhos, acho que toda mulher faz um pouco disso,
O que eu acho que me ajuda bastante é o André ser da mesma área, né? Então, ter um marido na mesma área entende esses pontos e eu acho que isso acaba ajudando. Ele tem uma rotina que hoje viaja muito mais, então eu ainda tenho que ficar com as crianças e fazer aquela logística, né, de leva, busca. Mas são pratinhos para equilibrar. Não tenho segredo, não descobri a solução ainda. Tá, É essa esse luta aí, contínua. claro, e esse é o dilema de muitas mulheres. Muitas me perguntam, fazem exatamente essa pergunta, e a resposta é a mesma, tem que ir levando, né? Tem que, a gente dá conta, a gente dá conta. Vai dar o desespero, vai dar o pavor, vai dar o estresse, vai dar o chilique, mas a gente vai dar conta, Vai sair do outro né? lado. É isso aí. E aí, me conta uma coisa. Como é que a tua família participou e se adaptou, né, frente a essas mudanças dentro do próprio país que vocês tiveram no Rio, São Paulo, Itália? Como é que foi a tua família, assim, os filhos? Como é que foi essa experiência, Suzana? Eu sempre tive muito medo das crianças, porque a gente estava no Rio muito tempo, né? A Itália as crianças não existiam, então não Ah, viveram. tá. E Uhum. aí, quando a gente estava muito tempo de Rio, e aí a gente veio com a notícia de que tinha que ir para São Paulo, porque a gente fugiu de São Paulo a vida inteira, né? A gente não queria morar em São Paulo. Então, várias vezes surgiram oportunidades e a gente preferiu ficar no Rio, porque não queria morar na cidade de São Paulo. Mas chegou uma hora que não teve mais jeito. Agora a gente teve que ir. E aí, conversa com as crianças. É engraçado porque o Pedro foi mais empolgado, tudo cidade Mais velho, né? nova. O mais velho ficou todo empolgado, cidade nova. A pequenininha nem sabia o que estava acontecendo. E a do meio estava assim, né? Vamos ver o que vai dar. E a gente chegou lá e a adaptação foi bem difícil, principalmente do mais Uhum. velho. Porque é aquela coisa de Rio, São Paulo, na escola, sempre teve aquela coisa chegou com aquele sotaque carioca muito reforçado. Então, assim, na escola eu vi que ele sentiu bastante, assim, foi bem difícil. Aí quando veio, vamos para o sul agora. Aí foi muito melhor, sabe? A chegada aqui foi muito melhor, foi muito mais tranquilo. Tudo bem, teve uma pandemia no meio, né? Essa pandemia também Nossa. muda muito deles. Tirou do convívio social durante 2 anos, isso foi bem, acho que é bem ruim para eles, assim, esse período fez falta no amadurecimento deles. Mas Hum. foi todo mundo, né? Não teve jeito. Adaptações, então, e sentindo. E acho que, pelo que tu trouxe, essa decisão de vocês virem para o sul trouxe esse equilíbrio e bem-estar para a família, né? Hoje eles estão super bem, assim, e às vezes eu fico fazendo comparações, né? Que escola tu gostava mais, a do Rio ou da escola de Porto Alegre? E adoro quando eles preferem alguma coisa em Porto Alegre, óbvio, e muitas coisas eles estão preferindo. Então, eles se Que adaptaram bom, muito bem aqui na escola, então que isso foi bom, muito bom. que ótimo mesmo. E aí, assim, se tu pudesse dar um conselho para as mulheres que querem crescer nessas áreas predominantemente masculinas, Suzana, qual seria? Clay, é uma questão bem complexa isso, né? Porque não dá para dizer que a gente nunca sentiu algum comentáriozinho, aquelas coisas, né? Então, assim, tem que resistir, resiliência, eu acho que é a palavra, né? Focar no trabalho, focar no que você quer fazer, no que você gosta de fazer. Eu acho que estabelecer meta é uma coisa bem importante, assim, né? Eu tinha o sonho de morar na Europa. Não tenho Uhum, passaporte italiano, meu marido não tem passaporte italiano, não tem passaporte europeu, e nem, não precisava ser Itália, né? Qualquer lugar da Europa. E vamos botar na meta, vamos procurar. Eu comecei a procurar empresas italianas, empresas europeias para trabalhar, ele também. E aí a gente começou assim nesse planejamento 2, 3 anos antes para ir. Então acho que assim colocar uma meta, aquilo que você quer, bota como meta e vai atrás. Teve os momentos que eu coloquei assim a meta, bom, agora eu quero sair depois de muitos anos de uma empresa, esse momento de mudança, bom, e agora? O que que eu quero? Onde é que eu quero trabalhar? Aí eu quero esse tipo de empresa. Aí vai, olha, baixa teu LinkedIn ali, quais são as pessoas que você conhece que trabalham naquela empresa e vai com foco ali. Demora, é sofrido, mas no final dá um bom resultado. Então, eu acho que é resiliência, né, para aguentar esses comentários do dia a dia que acontecem, ou ouvir até de, isso não é oposição para a mulher. Meu Deus, eu hum, surto quando eu ouço alguma coisa nesse sentido. E a gente parece que, não, o mundo já evoluiu tanto, a gente não vai mais acontecer isso. Não, às vezes ainda acontecem. Então, mas assim, acho que você tem que decidir o que que você quer. É essa área que eu quero trabalhar, então vai fundo. E eu acho que a área de tecnologia é uma área muito boa, tá? É uma área muito boa para trabalhar, é uma área que tem essa flexibilidade. Então, assim, até para mãe é bom porque você consegue ter uma flexibilidade, consegue perfeito. ter você consegue definir seus horários, alguma coisa, né, tudo, mas alguma coisa você consegue definir os horários. Então, assim, é uma área bem interessante, bem
tem uma demanda boa. A área de cybersecurity sempre a gente, né, há 5 anos que eu ouço isso, que tem muito Uhum. mais vaga do que profissionais para preencher, então Pois é uma é. área que tem bastante espaço ainda para crescer e para ir para a área, então, assim, incentivo bastante. E se procurar Ótimo. programas de mentoria, o que tiver, eu acho que é bem válido, assim, porque você sempre ouve a experiência de outras pessoas, né? Então é sempre interessante. Poxa, que informação bacana, né? Isso de cybersecurity, então, a demanda, ela é bem maior, né, do que o número de candidatos. E tu estava trazendo no início da nossa conversa, antes de entrar no ar aqui, a dificuldade que se tem de ter mulheres interessadas nessa posição, né? Então, aqui fica talvez um chamamento para Eu quem nos acho. escutar, né, que o que será que se passa? O que será que se passa, né? Olha, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão para mim, Cleia. Eu queria entender por que que as mulheres não querem vir, né? A área de cibersegurança ela foi muito influenciada por outras áreas agora. A gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados. Com o lançamento, com essa promulgação dessa lei, muita gente da área do direito veio, sabe? O pessoal entrou Hum, na área, aprendeu e está indo muito bem. Então, que assim, tem pessoas bacana. que, assim, não tenho formação em tecnologia, não tem problema, sabe? Tem pessoas de outras áreas que estão vindo e estão mandando muito bem. Então, essas são as vantagens de não ser regulamentada, né? Você pode entrar Sim, sem maiores sim. impactos. Então, quem vai para a tecnologia, quem está pensando em qual faculdade, eu acho que se a pessoa gosta, né, dessa área, vale muito a pena. A Mas gente assim, eu vejo vai. o esforço das empresas em contratar, e olha, a empresa que eu trabalho tem a meta de contratar meio a meio Tá. e sofre e não consegue. Quando vem a lista dos novos contratados, tu vai lá olhar nome por nome, não deu. Não foi dessa vez ainda que conseguiu nem contratar meio a meio. Então, Legal. Não, legal que eu digo, porque assim, eu vou até fazer um pedido aqui, quem nos escuta, e se quiser deixar comentários depois, quando tiver ido para o ar, o que que pensa sobre esse tema, o que que faz com que as mulheres não se sintam tão atraídas, né, por essa profissão, por essa carreira, né? Deixa aí, porque é a pergunta de US$ 1 milhão aí que a Suzana trouxe. Tá bom. Escuta, agora, se tu pudesse falar aqui sobre um legado que tu queira deixar para os teus filhos, para as gerações futuras, para as lideranças nessa área, qual seria? um legado. Ai, que pergunta difícil, Clay. É, que Eu vier acho assim de dentro. Eu acho que assim, uma das coisas que me chamou muita atenção na Microsoft, na empresa que eu trabalho agora, foi essa parte de diversidade e inclusão. Acho muito Hum, importante isso, né? Você trabalhar para incluir as pessoas se sentirem incluídas. E a gente tem uma série de políticas internas para isso, né? Para que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho, que todo mundo fale, que todo mundo tenha seu espaço. Isso eu acho que é uma coisa assim que me atraiu muito na empresa, é uma coisa que eu gosto muito. E é uma coisa que eu quero continuar trabalhando para isso, né? Mesmo depois que eu parar, sair da tecnologia, tudo, eu quero continuar trabalhando para que a gente consiga ter as pessoas que estão mais incluídas, a gente consiga ter mais gente. E nessa inclusão também, chegar numa equidade entre homem e mulher, negros e, sabe, ter toda essa referência, essa distribuição. Então, isso é uma das sim. coisas que me chama bastante atenção, assim, que eu gostaria muito de ver evoluir mais rápido. Um mundo mais inclusivo, né? Mas eu Também é acho a que a gente minha visão. evoluiu muito, evoluímos Sim, muito sim, já, mas sim. ainda temos muito a evoluir. Muito legal. E agora algo muito pessoal, assim. Se tu pudesse resumir a tua jornada em uma frase, qual seria? Ai, que Até então, pergunta né? difícil. Ahn, não sei, acho que assim, os pontos que eu considero que eu fico mais feliz, assim, mais realizada, foi nesses momentos, assim, eu quero morar na Europa. Se você fala isso, não, parece uma coisa impossível, né? Então, vai achando o teu jeito, Não. né? Assim, eu acho que eu gostaria que as pessoas fizessem isso. Não, qual é o teu sonho? Vai em busca. Vai procurar que é possível. Parece impossível no primeiro momento, mas depois você vai achando meios de conseguir fazer acontecer. Eu também acredito nisso, né? Poder acreditar nas infinitas possibilidades aí que o universo nos traz. Não é nada místico, mas é uma questão de foco, de tu ir lá, chamar essa energia para ti, merecer, se esforçar. Forçar, Muito, esforço é muito importante. legal. É. É Tá, importante. e assim, Suzana, se as pessoas quiserem aí encontrar mais sobre o teu trabalho, poder discutir sobre esses assuntos que tu trouxe, qual é o teu LinkedIn? Qual é é Suzana? Suzana Strauss. É Suzana Strauss. Tá, Suzana.strauss.
Então, consegue me Legal, achar lá. legal. Então, ali o canal que as pessoas podem estar te acessando para trocar Podem, ideia, poder conversar. vou adorar, muito bom. Muito legal. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez imensamente pela tua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente, né, conosco. É, Eu quero agradecer as pessoas que também estão nos escutando. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Não percam o próximo episódio. Acessem o site www.fontefertil.com.br, onde vai ter toda a programação. E esperamos vocês no próximo episódio, então. Suzana, muito obrigada. Muito Sucesso cada obrigada. vez mais, tá? Muito E que bom tu estar com continue você. sendo essa mulher inspiradora e brilhante, tanto na vida pessoal como na profissional.